Fala galera, de volta aqui no nosso canal. Hoje para falar de uma coisa que eu tenho percebido, né? Quanto mais eu converso, quanto mais eu procuro saber, né, com outros treinadores, tanto treinadores que entram em contato comigo, tá? E eu faço algumas perguntas para eles, e tanto com outros treinadores, meu mentor também, né, que eu também faço a mentoria com um americano. E quanto mais a gente conversa com essas pessoas, tanto que estão escalando, vendendo muito, né, como eu sempre digo, o mercado americano, o mercado europeu, principalmente ali Espanha, Inglaterra, tá? Aqui em Portugal também tem sido bastante difuso esse mercado nosso, tá? Então, quanto mais eu converso com pessoas que estão escalando e pessoas que estão querendo escalar, mas não conseguem, mas eu percebo esse detalhe, tá bom? É isso que eu quero passar para vocês hoje, tá? Então, qual que é a ideia? Treinadores, né, que conseguem escalar são aqueles treinadores que têm um processo de vendas bem definido, tá? Bem definido. E eu não canso de falar isso porque eu sou um exemplo claro disso, tá bom? Não sei se vai ficar melhor com sol ou sem sol na minha cara, mas vamos lá. Eu sou um exemplo claro disso. Antigamente, antes de eu escalar, antes de eu viver realmente de ser um personal soccer, de ter o meu programa que me desse uma estabilidade, né? Eu não tinha um processo de vendas, não sabia o que falar na ligação, eu nem ligava para os pais, nem ligava para os clientes que queriam treinar comigo, né? Sempre ali só mandando mensagem de texto, copiando e colando aquela mensagem pronta com uma aula não sei quantos reais, ou dólares, bahts, euros, tanto for, o que quer que seja. Então, se você não tem um processo de vendas, né, esse que é o ponto do vídeo. Se você não tiver um processo de vendas claro, definido, né, validado, vai ser muito difícil de você ter vida longa nesse negócio, tá bom? Nessa indústria de treinos particulares. Porque, basicamente, qualquer treinador pode ser um treinador particular, qualquer treinador de clube, qualquer personal trainer, qualquer pessoa que jogou futebol, né, pode ter atletas ali querendo treinar, e eles podem estar captando esses atletas, se você não tiver esse processo de vendas claro e definido, tá bom? Então, mas o que é processo de venda, Yuri? O que você está falando? Cara, é ter um início, meio e fim, né, de quando você conversa com clientes, pessoas que perguntam sobre o seu trabalho, tá? Você saber entender as dores da pessoa, do cliente, do atleta, tá? Saber empacotar o seu programa, empacotar o seu método, né, numa oferta, tá bom? Que realmente a pessoa veja, pô, essa oferta aqui é impossível falar não, porque eu realmente vejo o valor e realmente vejo que o atleta, o meu filho ou o próprio atleta vai ter resultado, tá bom? Então seriam essas duas coisas, tá bom? Uma coisa que catalisa tudo, né, que faz realmente você triplicar, né, quadruplicar aí o número de atletas, realmente ter um processo de captação, eu não diria automático, mas consistente, né, que seriam com os anúncios pagos, né, tráfego pago, né, anúncio lá no Meta, anúncio no Facebook, Instagram. Hoje os pais dos atletas estão com o celular na mão, né, os atletas nem se fala. Então, se você não está aparecendo ali para eles todos os dias, de segunda a segunda, 24 horas por dia, tá? Você vai deixar dinheiro na mesa, tá? Esses pais, esses atletas vão procurar outro treinador que vai aparecer para eles nesses anúncios, tá? E eu te garanto que muita gente faz, aliás, pouca gente faz anúncio, mas os que fazem ainda não fazem da melhor maneira, tá? Fazem anúncios somente turbinando postagens, coisas sem nexo, coisas sem uma chamada para ação, tá? Então, se você souber dominar, né, essa estratégia, né, de tráfego pago com tráfego orgânico, processo de captação, processo de vendas, aí sim você vai ter
atletas vindo para o seu programa. Você vai estar captando ali 4, 5, 6, 10 atletas todos os meses, tá bom? E aí o céu é o limite, né? Tipo assim, claro, você não vai ter 500 atletas, né? Isso aí não é impossível, mas é muito difícil. Você tem que ter um time realmente, mas para começar, imagina, se você tem 5 atletas, no outro mês você tem 10, né? Se você captou 5 atletas, pô, você dobrou. Então, você tendo uma fonte de captação consistente, né, confiável, tá? Porque acontece, anúncio pago, galera, você paga a plataforma, no caso do Facebook, o Instagram, para aparecer o seu vídeo na frente do seu cliente, da sua persona, né, no caso, pais de atletas ou os próprios atletas. Então, imagina que coisa boa você acordar e ter lá 5 números, 7 números para você ligar, para você vender, para você entender a pessoa, para você entender as dores dela e para você vender o seu programa, para você vir com a solução, né? Isso eu digo 5 aí no mínimo aí, tá? Porque se você realmente investir, tiver um dinheiro para investir mais, você pode estar tendo aí 10 números, 15 números, tá bom? Para estar ligando, para estar angariando, e aí você tendo, como eu disse, um processo de vendas claro, né, validado. Então imagina, de 10 números você consegue captar 3 para o seu programa, 30%, beleza, não é tanto, mas pô, se você tivesse 5 atletas, pô, você já subiu bastante aí, de 5 para 8, então beleza, em um dia, né? Então próximo dia, veio 2 para fazer uma aula experimental, mas só um assinou, então pô, já tem 4. Então, pô, de 5 já foi para 9, então quase que dobrando aí, né, o número de atletas no seu programa, beleza? Vou desligar aqui, cheguei aqui no supermercado, era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Tem um processo de captação, tá? Claro, processo de vendas claro, confiável e validado, beleza, galera? Tamo junto. Se você não tá inscrito no canal aqui ainda, se inscreva, que é o único canal, não canso de falar, é o único canal no Brasil que fala sobre ser um personal soccer, né, de sucesso, fala como montar, como crescer, como escalar o seu negócio como personal soccer. Valeu? Tamo junto e é só o começo. Abraços.